Oi, turma! Hoje a nossa aula será sobre as proteínas. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre as proteínas. As proteínas são compostos orgânicos relacionados ao metabolismo de construção. Elas são as macromoléculas orgânicas mais abundantes das células, fundamentais para a estrutura e função celular. Elas são encontradas em todos os tipos de células e também nos vírus. Elas são formadas por aminoácidos ligados entre si e unidos através de ligações peptídicas. Mas talvez tenha surgido a seguinte pergunta: mas o que são aminoácidos? Os aminoácidos são moléculas orgânicas que possuem pelo menos um grupo amina, NH2O, e um grupo carboxila, C2OH, em sua estrutura, como mostra na figura. De um lado temos o grupo amina, no meio temos o radical que sempre vai mudar e do outro lado o grupo carboxila. As proteínas são polímeros de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas, como eu já havia falado. Uma ligação peptídica é a união do grupo amina com o grupo carboxila de outro aminoácido. Eles são as unidades fundamentais das proteínas. Todas as proteínas são formadas a partir de uma ligação sequencial de 20 aminoácidos. Alguns aminoácidos especiais podem estar presentes em alguns tipos de proteínas. Como eu já havia falado para vocês, uma ligação peptídica é a união do grupo amina de um aminoácido com o grupo carboxila de outro aminoácido. Mas, professora, como essa ligação ocorre? No momento em que a proteína está sendo sintetizada e as ligações peptídicas estão se formando, o radical carboxila perde um agrupamento OH, tá bem? Que é o hidróxila, deixando uma ligação livre. No mesmo tempo, o radical amina de outro aminoácido perde um átomo de hidrogênio, ficando também com uma ligação livre. Já que existem duas ligações livres, os aminoácidos tendem a se juntar. O OH do grupo carboxila de um aminoácido se liga ao H de uma amina do vizinho, produzindo uma molécula de água. No entanto, essa molécula de água produzida não estabelece propriamente a ligação peptídica, uma vez que ela é eliminada da reação. Sendo assim, a união entre dois aminoácidos consiste em uma reação de condensação ou síntese por desidratação. A ligação peptídica efetivamente ocorre entre o carbono de um aminoácido e o nitrogênio de outro aminoácido vizinho, classificada como uma ligação covalente. Enquanto a composição das proteínas tem um peso molecular extremamente elevado. As proteínas são compostas por carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, sendo praticamente todas elas possuem também enxofre e fósforo, tá? Esses elementos são chamados de chopes, tá bem? Que são os elementos que formam as proteínas. Mas elementos como ferro, zinco e cobre também podem estar presentes. Todas as proteínas são formadas por um conjunto de 20 aminoácidos, arranjados em sequências específicas e variadas. Nessas duas tabelinhas, cada tabelinha tem 10 aminoácidos. Como vocês podem ver, são muitos: valina, alanina, argina. Como vocês podem ver, cada aminoácido possui o seu código que jamais se repete. Isso porque os aminoácidos são muito importantes no estudo da genética. Agora a gente entra na estrutura das proteínas. A estrutura da proteína refere-se a uma conformação natural necessária para desempenhar suas funções biológicas. A gente tem a estrutura primária,
que é o quê? A estrutura primária corresponde à sequência linear dos aminoácidos unidos por ligações peptídicas. É o que? Ela não tem nenhuma dobradura, ela tá linear, retinha, que é essa primeira imagenzinha lilás que vocês podem ver. Essa é a estrutura primária. No entanto, uma mesma proteína pode adquirir também estruturas secundárias, terciárias e até quaternárias. Isso ocorre como resultado de interações intermoleculares entre partes de uma mesma proteína ou entre várias cadeias de proteína. A estrutura secundária corresponde ao primeiro nível de enrolamento helicoidal. É caracterizada por padrões regulares e repetitivos que ocorrem localmente causados pela atração de certos átomos de aminoácidos próximos. Os dois arranjos locais mais comuns que correspondem à estrutura secundária são a alfa-hélice e a beta-folha ou beta-preguiada. A conformação alfa-hélice corresponde por um arranjo tridimensional em que a cadeia polipeptídica assume conformação helicoidal ao redor de um eixo imaginário, como essa segunda imagenzinha que vocês estão vendo, tá? E a conformação beta-folha ocorre quando a cadeia polipeptídica estende-se em um zigue-zague e podem ficar dispostas lado a lado, é a terceira imagem. A estrutura terciária corresponde ao dobramento da cadeia polipeptídica sobre si mesma. Na estrutura terciária, a proteína assume uma forma tridimensional específica devido ao enovelamento global de toda a cadeia polipeptídica, tá? Ela ocorre geralmente como resultado de ligações de enxofre, conhecidas como pontes de sulfetos. Mas podem ocorrer outras ligações espaciais também, como as realizadas por átomos de metais. Já a estrutura quaternária é a união de várias estruturas terciárias que assumem formas especiais bem definidas. Enquanto muitas proteínas são formadas por uma única cadeia polipeptídica, outras são constituídas por mais de uma cadeia polipeptídica, como é o caso da quaternária. A estrutura quaternária corresponde a duas ou mais cadeias polipeptídicas, idênticas ou não, que se agrupam e se ajustam para formar a estrutura total da proteína. Por exemplo, a molécula de insulina é composta por duas cadeias interligadas, enquanto a da hemoglobina é composta por 4 cadeias polipeptídicas. Desnaturação das proteínas. Para que possam desempenhar suas funções biológicas, as proteínas precisam apresentar sua conformação natural. O calor, a acidez, concentração de sais, entre outras condições ambientais, podem alterar a estrutura espacial das proteínas. Com isso, suas cadeias polipeptídicas desenrolam e perdem a conformação natural. Quando isso acontece, são chamadas de desnaturação das proteínas, que é como tem aí na foto, uma proteína normalzinha e ela começa a desnaturar. Vocês podem ver que ela perde a conformação e com isso ela não pode desempenhar as funções que ela precisa desempenhar no nosso corpo. Como eu acabei de falar, o resultado da desnaturação é a perda da função biológica característica daquela proteína. Entretanto, a sequência de aminoácidos não é alterada. A desnaturação corresponde apenas à perda da conformação espacial das proteínas. Um exemplo comum que acontece é com o ovo, quando ele é cozido ou ele é frito. No seu aquecimento ocorre a aglutinação e a precipitação da albina, que é a proteína da clara do ovo, e é por isso que ela se torna branca. Outro exemplo que ocorre é quando nós fervemos o leite. A nata é a proteína desnaturada. As enzimas são proteínas que catalisam reações químicas, as quais ocorrem em seres vivos.
Elas aceleram a velocidade das reações, o que contribui para o metabolismo. Sem as enzimas, muitas reações seriam extremamente lentas. Durante a reação, as enzimas elas não mudam sua composição e elas também não são consumidas. Assim, elas podem participar várias vezes do mesmo tipo de reação em um intervalo de tempo bem pequeno. Quase todas as reações do metabolismo celular são catalisadas por enzimas. Um exemplo da atividade das enzimas ocorre no processo de digestão. Graças à ação das enzimas digestórias, as moléculas dos alimentos são quebradas em substâncias mais simples para o nosso organismo conseguir absorver. Mas como as enzimas funcionam? Cada enzima é específica para um tipo de reação, ou seja, elas atuam somente em um determinado composto e efetuam sempre o mesmo tipo de reação. O composto sobre o qual a enzima age é genericamente denominado substrato. Como vocês podem ver aí na imagem, essa bolinha cinza é a nossa enzima. E esse verdinho é o substrato que se liga exatamente preenchendo direitinho a enzima. Por que isso ocorre? Porque cada enzima é para um tipo de reação. Então, o substrato que vai se ligar a ela é exatamente o substrato que precisa se ligar, entendeu? Aí, depois da reação, tanto o substrato como o que foi formado são liberados. Agora a gente vai falar um pouco sobre a classificação das proteínas. As proteínas podem ser classificadas das seguintes formas. Enquanto a sua composição, temos proteínas simples, que liberam apenas aminoácidos durante a hidrólise. E temos as proteínas conjugadas, que por hidrólise elas liberam aminoácidos em um grupo radical não peptídico denominado grupo prostético. Também temos a classificação enquanto ao número de cadeias polipeptídicas. Temos as proteínas monoméricas, que são formadas apenas por uma cadeia polipeptídica, e as proteínas oligoméricas. De estrutura e formação mais complexas, elas são formadas por mais de uma cadeia polipeptídica. Também temos a classificação enquanto à forma. Proteínas fibrosas são insolúveis em meio aquoso e possuem pesos moleculares bastante elevados. Normalmente são formadas por longas moléculas de formato quase retilíneo e paralelos ao eixo da fibra. Elas fazem parte desse grupo as proteínas estruturais, como o colágeno do tecido conjuntivo, a queratina do nosso cabelo e a miosina dos músculos, entre outros. As proteínas globulares possuem estrutura espacial mais complexas e são esféricas. Geralmente são solúveis em meio aquoso. São exemplos de proteínas globulares as proteínas ativas, como as enzimas, e as transportadoras, como a hemoglobina. E quais as funções das proteínas? Nossa, são muitas. Eu vou destacar para vocês as principais: fornecimento de energia, estruturação da célula, regulações de processos metabólicos, transporte de substâncias através da hemoglobina, defesa do nosso organismo na forma de anticorpos, catalisadores de funções na forma de enzimas, construção e reparação dos tecidos e músculos, armazenamento de substâncias, produção de hormônios e neurotransmissores. Muitos. As proteínas são essenciais.
Os alimentos ricos em proteínas, em sua maioria, são de origem animal, mas a gente também tem menor quantidade de origem vegetal. De origem animal, a gente vai ter as carnes em geral, peixes, ovos, leites e derivados, como iogurte, queijos. E de origem vegetal, a gente vai ter feijão, ervilha, trigo, quinoa. E era isso, pessoal.